Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, desde março do corrente ano, em função de determinações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e das autoridades sanitárias locais, suspendeu todas as suas atividades presenciais. A partir de então, o tribunal passou a trabalhar de forma remota e forma telepresencial, ou seja, sentenças foram proferidas, despachos foram prolatados, audiências foram realizadas, sessões de julgamento também, no entanto, sem a presença física de servidores, magistrados, advogados e partes. Com a retomada progressiva das atividades, esse trabalho presencial irá retornar, ainda sem data prevista, ainda sem as autorizações devidas. Para que esse retorno seja feito de forma segura e planejada, nós temos que organizar uma série de medidas, uma série de ações administrativas que viabilizem essa tão difícil fase que é a retomada das atividades presenciais. Para tanto, na data de hoje, nós estamos publicando um plano de ação que descreve as fases, os procedimentos e os requisitos para a retomada gradativa e segura das atividades da Justiça do Trabalho na Paraíba de forma presencial. Para tanto, dividimos esse processo de retomada em 4 fases distintas. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. A fase 0 é a fase que nós nos encontramos hoje em dia, com a suspensão praticamente total das atividades presenciais na Justiça do Trabalho. A fase 1 representa uma tímida retomada dos trabalhos presenciais, com a reestruturação parcial das equipes de trabalho e com a organização de alguns trabalhos internos e a possibilidade excepcional de algum atendimento ao público. A fase 2 significa a retomada de algumas audiências e sessões de julgamento, desde que observadas uma série de medidas de segurança que impliquem necessariamente no afastamento seguro. E a fase 3 é a fase final, onde se retomam as atividades dentro daquela normalidade possível. Essa mudança de fase, quando devidamente autorizada pelas autoridades sanitárias, ela implica numa série de requisitos, como, por exemplo, a aquisição de insumos para o tribunal relacionados a máscaras, medidores de temperatura, álcool em gel, os dispensers necessários, sinalização, enfim, uma série de equipamentos que vão nortear essa atuação inicial. Além do mais, será estabelecido, para efeito de mudanças de fases, uma série de medidas relacionadas à estruturação das salas de audiência, das salas de sessões, fluxo de pessoas, limitação quanto aos elevadores, enfim, medidas que garantam o acesso e garantam o afastamento. Além disso, todo o acesso aos prédios da Justiça do Trabalho, nesses momentos de mudança de fase, implicará no uso obrigatório de máscaras e na medição da temperatura, a fim de que se possa garantir a prevenção de eventual contaminação. Todas essas medidas estão resumidas, estão descritas de maneira detalhada no nosso plano de ação. Na verdade, a administração do Tribunal Regional do Trabalho quer, quando autorizada, garantir um retorno seguro, um retorno planejado das nossas atividades, que não comprometa a saúde dos magistrados, dos servidores, dos senhores advogados e das partes e daqueles que atuam na Justiça do Trabalho. Temos que retornar e temos que cuidar dos nossos prestadores de serviço, dos nossos jurisdicionados, enfim, de todos aqueles que fazem a Justiça do Trabalho na Paraíba. Retorno com segurança, essa é a meta que nós temos a cumprir, isso é o que nós devemos à sociedade.